Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no América Cast, a realidade na América. Eu sou o Fio, ou Felipe Machado. Nós estamos aqui hoje com ele também, Fabiano Freud. Fala, Felipe. Fala, Fabiano. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Tranquilo, graças a Deus. Vamos lá. E a gente quer saber também de você. Como é que você tá? Tudo bem? Deixa aí nos comentários de onde você fala. Fala aí pra gente, né? Sugestões de temas pra gente. O que você quer ver aqui no nosso América Cast. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Agora é o momento. Para tudo que você tá fazendo. Clica aí no curtir. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e bora lá. Nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial, o Marcelo Ferreira, que é taxista também, está aqui já há muitos anos aqui nos Estados Unidos, tem muita história bacana para contar, então seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Obrigado. Obrigado você por ter vindo aí, compartilhar. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Felipe. Compartilhar umas histórias com a gente, obrigado demais. E é isso aí, para começar, conta pra gente quem que é o Marcelo, como que o Marcelo veio parar aqui nos Estados Unidos. Então, Marcelo, eu nasci no Mato Grosso, uma cidade de Alto Araguaia, me criei em Goiás, Santa Rita do Araguaia. Legal. E cidade interiorana mesmo, né? E ali, Marcelo, com os seus 13, 14 anos, tinha um sonho. Eu me recordo que às vezes nós visitamos a minha avó na fazenda e eu perguntava à minha mãe: mãe, que aquela luz está indo para onde? Ela falava: tá indo para bem longe, está indo para os Estados Unidos. Então aquilo ficou no meu coração. Então, e aí o Marcelo depois estudou um pouco, prestou um concurso, passou. Bacana. E no estado de Goiás. E ali um dia eu olhando o jornal, a minha mãe, olhando o jornal e viu, eu fiz técnico em agropecuária. Legal. Em Rio Verde, Goiás, e estava trabalhando na área. Certo. E aí pintou essa oportunidade de um pessoal vir para o Texas, e eu me inscrevi e fui para a embaixada em Brasília e consegui o visto. E aí deixei esse visto quieto, uns 2, 3 anos. E aí depois do visto, então, você deu um... eu falei, tá, deixa aí guardar. Falei, deixa a carta. Né? Era uma possibilidade, né? Era uma possibilidade. Eu já estava, né, lá na frente, pensando, se algum dia eu vou lá conhecer. Interessante. Então, hoje em dia a gente vê exatamente o contrário, né? Ao contrário, a gente vê, né? A galera querendo tirar para estar lá no outro dia. Para estar lá no outro dia. Eu deixei lá porque... Aí eu perdi meu pai, então a gente era o arrimo da família, da minha mãe, certo, de todos ali, a gente ajudava. E aí chegou uma oportunidade, falei, não, agora eu preciso sair, né? Eu preciso sair. Aí conheci uns amigos, e esses amigos estavam no Brasil e vieram de volta. Aí eu vim com eles. Só que a gente desceu em New Jersey, em Newark, que para mim foi uma das melhores cidades. É mesmo? Você chegou lá, então? Porque eu não falava nada de inglês e ali é tudo fácil. Muito brasileiro lá? Muito brasileiro. Bem mais que aqui? Bem muito mais. É mesmo? Bem mais. Uau. Acho que é o segundo lugar. Por aí. Acho que Boston, Massachusetts. Depois Então ali foi o meu alavancar ali, sabe? Certo. E então comecei ali fazendo uns trabalhos e até um dia que eu vi um grupo de supermercados e aí eu fui para lá. E aí ali foi tudo. Ali começou aí eles, nessa época, Bill Clinton pôs uma lei 245I, que era para pessoas que queriam trabalhar. E o patrão, me recordo disso, o patrão falou assim, você quer aplicar para o Green Card? Eu falei, não quero isso não, eu quero ir embora. Você tinha vontade de ganhar um dinheiro e voltar? Falei, não, eu vou embora daqui um ano, daqui 2 anos. Ele falou, não, se você for ficar aqui 1 ano, 2 anos, você vai ter que aplicar.
Aí eu ainda se eu queria. Faltou 3 dias para fechar a lei, eu me recordo, foi 15 de foi mais ou menos abril, assim. E ele falou, então, se você não for aplicar, eu vou te mandar embora. Não. Eu falei, então já tá, embora. já que eu não tenho saída, né? Você acredita nisso? Então me dá um green card. Ele não sabe o bem que ele fez, não né? Sabe, rapaz. Nossa, eu agradeço muito ele. E aí, o que acontece? Aí já foi 2000, já foi o ano 2000, já, né? Eu me recordo que nessa época eu fiz de tudo no supermercado. Aí quando você começou a subir, aí eu já fui drive. Tinha um caminhão pequeno. Legal. Aí a gente fazia Nova York, fazia New Jersey, fazia uma cidade perto de Filadélfia, chamada Riverside. Ok. E aí tem uma outra passagem assim, eu me recordo que 11 de setembro, estava eu e um outro amigo, caminhoneiro, e a gente estava vindo para Newark. Era mais ou menos 8 horas quando nós saímos dessa cidade. E a gente está vindo para a gente pegar o trabalho. A gente já tinha ido cedo, levar a mercadoria, 6 horas da manhã. E aí eu me lembro que o amigo estava na frente, falou assim, Marcelo, você consegue ver o World Trade Center? Aí eu falei, sim. Ele falou, cara, tem uma fumacinha lá. Você estava na estrada? Estava na estrada, mais ou menos 60 milhas. Aí eu falei, sério? Aí eu comecei a olhar, falei, realmente. Aí a gente já foi sintonizando as rádios, mas as rádios já foi apagando. Não estava funcionando? Porque tinha uma... já estava... porque na região eles tiram a... E tinha o World Trade Center que tinha as torres. A antena era... As antenas. Aí nós começamos a buscar de outra. Aí falou assim, não, Marcelo, eu descobri que um helicóptero bateu. Eu falei, cara, eu tive lá 10 dias atrás. Você até trouxe umas fotos, depois a gente pode colocar aí. Trouxe umas fotos. Aí eu falei, cara, eu tive lá 10 dias. Você tem uma relíquia, porque na verdade uma das fotos é o World Trade Center, talvez uma das últimas fotos, que é o World Trade Center antes de... Aqui foi uma semana antes, uma semana. Olha só. E aí ele falou, olha, bateu um helicóptero, morreu 10 pessoas. Aí eu falei, uai, mas como que o helicóptero vai bater ali? É quase impossível, porque né, eles ficam tudo ao redor, não tem como. Aí passa mais uns 5 minutos assim, ele falou, não, Marcelo, eu não sei qual que era a estação que ele estava, porque as que eu estava buscando não funcionava. Já não funcionava. E era a rádio do caminhão ou era a rádio normal? Era a FM? rádio normal. Só que eu estava na FM e ele estava buscando na AM. Ok. Aí depois que eu passei para a AM, aí ele falou, olha, bateu, foi um avião. Bateu. Que era pior ainda. Eu falei, cara, aí a gente ficou naquele negócio, a gente vai chegando, o coração vai acelerando, aí você já começa a ver aquela fumaça. Você estava indo em direção ao Trade Center? Indo para lá, porque ali a gente faz a volta para a gente ir lá para o nosso estabelecimento. Sim. E aí, só que aí os carros começaram a parar. E a gente desviando e acelerado. Eu me recordo que parece que o primeiro avião, acho que foi 8h46, 8h45. Okay. Foi na torre, acho que norte. E aí foi o tempo que a gente chegou. E aí a gente parou. Aí eu chamei ele e falei, não, vamos embora ficar aqui para a gente ver o que está acontecendo. Porque a gente já não conseguia andar mais. Tudo fechado. Tudo fechado, já tudo fechado. O povo... E eu via pessoal pulando, cara. Da Turney Park, é uma expresso, uma highway, estilo 75, as pessoas pulando do outro lado. Aí eu parei o caminhão, ele também, a gente subiu no teto do caminhão, a gente ficou olhando. Para ver o que estava acontecendo. Quando mais ou menos deu, não sei, 10, foi 9h46, 9h45, eu não sei direito. A gente viu um avião. Ele estava vindo, vamos supor, de Boston, assim, do norte. E ele veio por cima do rio, assim, acho que chama Hudson.
E ele veio por cima, ele passou sobre a nossa cabeça. E eu pensei Baixo. eu pensei que ele ia para o Kennedy, porque o Kennedy ficava na mesma direção. E aí ele deu uma volta, assim, praticamente 360. Cara. Ele fez uma volta. Eu falei, não é possível. Eu pus a mão na moça, eu parei assim, a gente ficou anestesiado. E o avião bateu de frente. Quando o avião bateu de frente, as pessoas gritavam, pulavam. Não dava para acreditar, né? Não dava para acreditar. Caramba. E aí ficou tudo parado, as ruas. Aí a gente não sabe de onde está vindo mais coisas. O que mais pode acontecer? O que mais pode acontecer? Então eu falei para ele, o que vamos fazer? Ele falou, cara, deixa os caminhões aí, que não tinha como andar. Seu amigo era americano ou era brasileiro? Era brasileiro. Era outro brasileiro. Era outro brasileiro. E aí nós trancamos o caminhão, chamamos o patrão, a gente tinha um rádio da empresa, ele funcionou. Ele falou, não, vocês não podem deixar o caminhão aí, vocês têm que ficar. Aí ficamos por ali, aí nesse meio tempo aí, aviões de guerra passando, helicópteros. Aí passou em cima tudo parado. Tudo parado, cara. Em cima de Newark ali, em cima do aeroporto ali, ó. Aí a gente não sabia mais o que ia acontecer. É aquela rodovia que você vai subindo e você vê tipo Manhattan assim. Sim, conheço ali. Você conhece ali? Tem tipo tem a 1,9, 6 pistas, tem a 1,9, tem a Turning, tem a 1,9, tem a Turning Park. Tava tudo parado. Tudo parado, cara, tanto vindo como indo. Aí você teve que ficar lá esperando. Aí eu tive que ficar lá, ficamos lá até umas 4:30 da tarde. A polícia não pediu para tirar, não tinha? Não tinha como. Ia pra nem para também, frente, né? nem para trás. Não tinha como. Aí por fim achamos um jeito lá. Mas aí já sabia o que era ou vocês ainda não sabiam o que era? Não. Assim, a gente sabia que era um ataque, né? Que era um ataque, E aí a gente chegou no nosso depósito lá. Muita fumaça, muita poeira. Muita fumaça. E eu fiquei 2 dias no basement. Meio pirado, você acredita isso? Com medo. No basement de onde que você fala? Da nossa casa. Eu tinha medo. Eu não sabia o que ia acontecer. Loucura. Não, ele fala depois, né? Depois. Eu fiquei 2 dias, Você deu cara. meio que uma pane, assim. Deu, cara. Deu porque você vê tudo ali, moço. Você fala, não é possível. Cara. É coisa de filme, né? Você em cima do caminhão, você assistiu o outro avião batendo. Tudo tremia, chorava. E você viu a reação das pessoas que a eu reação, acho que as mães gritando, crianças chorando, correndo, caindo. Coisa de louco, velho. O que? 1 milha mais ou menos a distância? Ou você tava 2 milhas, 2 milhas mais ou menos. Era longe, assim, mas era dava longe, pra você mas ver. nítido. É um pesadelo a hora que você lembra do avião fazendo a volta. E quando que você ficou sabendo que era um ataque, que era... Sim, aí os pessoal passaram pra gente. Eu não vi a torre caindo. Não viu caindo? Não, eu não vi, porque foi muito rápido. A gente estava fazendo alguma coisa. Quando olhou, já não estava lá. Já não estava. Falei, mas cadê? Mas eu vi aquela língua de fogo. Mas saindo. Caiu uma e depois caiu a outra. Depois caiu a outra. Eu não vi as duas, mas eu só vi aquele fumaceiro, aquela cor negra, sabe? Depois barulho, teve algum barulho? Não. Não deu para ouvir, está muito longe, né? Tá um pouco longe, mas foi um fumaceiro que ficou mais ou menos 1 mês. Saindo fumaça de lá. Eu já vi reportagens que pessoas morreram depois disso por causa de ter inalado tanto pó. Ali. Tanto pó, sim. E mais ou menos 1 semana antes, eu estava era meu dia de folga. Eu falei, eu vou lá para Manhattan. No meio do caminho eu desviei. Porque você pode ir lá para Manhattan, ou você pode pegar o trem lá para a Zona Zero, lá para a Estátua da Liberdade. Aí eu fui para lá, saí debaixo dele. Acho que morreram 3 brasileiros. Está como desaparecido. Mas está lá o nome deles. Morreu acho que 2.900 pessoas lá. É muita gente, né? É muita gente. Muita gente. Nossa. Uau. Isso ficou marcado. Isso ficou marcado. E eles, os terroristas, eles alugaram uma casa em Jersey City, do outro lado da cidade. Eles planejaram mais de mês. Foi tudo planejado. Então, o dia que depois eu estava pensando, o dia que eu estava lá... Eles estavam planejando. Eles estavam planejando o ataque. Acredita? Você poderia ser lá o alvo.
poderia. E você pensou em vir embora? Naquele momento, você pensou em alguma coisa? Eu não quero ficar aqui nesse país? Não, a minha mãe falava, vem embora. Eu falei, não. A mãe sempre... A minha mãe Porque falava. tinha 1 ano, 2 anos que você estava lá? 2 anos e então meio. Você tinha pouco tempo. Ela falava, volta, que aí... Eu falei, Não é lugar para você. Aí eu me recordo que o presidente era o George W. Bush. Não, era o Bush nessa época. Acho que ele estava na Flórida, quando ele ficou sabendo, ele ficou 10 horas sobrevoando os Estados Unidos. Aí depois que ele deu o depoimento. E aí daí eu fui para a Flórida. Aí a empresa precisava de brasileiro lá na Flórida. No mesmo supermercado? No mesmo supermercado. E a gente já tinha uma... Qual supermercado pode que falar o nome, pode falar. Pode falar? Pode. Chama Seabra. Sensacional. Seabra. O brasileiro? Os portugueses. Ele é português, cara. Então ele é um supermercado da língua portuguesa. Sim. Então você acha produto brasileiro, produto de Angola, produto hispano, todo mundo que fala o português. Tudo a ver com português. Sim, é sensacional. Sim, eu já tinha ouvido falar, mas Atlanta merecia um supermercado desse. Merece. Pra falar com eles aí, que às vezes eles vão escutar a gente, hein? Merece. Pra mim era brasileiro. Não, ele é português. Sabia que era português. Eles têm um bacalhau bem sensacional. legal. E eles têm assim... É um outro nível de supermercado. É um Publix, é um estilo Publix. Eles fazem a importação e eles têm um mercado que eles vendem para eles mesmos, sabe? Faz uma compra. Aí você foi para a Flórida. Aí eu fui para a Flórida. Para trabalhar para eles. Para eles. Eu trabalhei para eles ao total 13 anos. 13 anos. Aí ficamos juntos lá. Aí você resolveu... Temos acesso. Eu falei, porque assim, o supermercado, as pessoas que trabalham ali na frente, na linha de frente, o que acontece? O sábado e domingo é o dia que vende mais. E segunda-feira. Então, o meu off aqui é terça-feira. Durante a semana. Durante a semana. Então, assim, você entra, eu começava cedo. Os motivos porque eu queria também pra gente ver como é que tá as coisas do patrão. A gente é o olho deles, somos os olhos deles, né? Sim. Então, a gente começava às 6:30 da manhã, às 7 horas, saía às 10 horas da noite. Não tinha vida, né? Não tinha vida. Puxado, né? 2, 15 horas. E aí, realidade da América. Sem mimimi, né? É verdade. É isso aí. E aí, como é que foi essa virada para vir para Atlanta? O que aconteceu? Aí eu pensei, não, agora eu vou dar uma esparecida, né? Eu tinha um primo que morava aqui e aí ele me fez o convite aí eu vim para cá e comecei a trabalhar algumas coisas. Eu vi que não era o meu... Sua área, minha área. Eu falei, peraí, eu gosto do público, né? Eu pensei, vou trabalhar de táxi. Aí, para essa empresa, acho que já tem uns 10 anos também, já mais ou menos. Legal. Isso. Você já estava legalizado? Você já tinha a possibilidade de ter a carteira, GT? Que legal. Então, aí eu tem 10 anos que você é taxista aqui, então. 10 anos. Mas tem outros brasileiros mais tempo. Com mais tempo aqui. Não. Mas ali nessa companhia eu tenho 10 anos. Mas às vezes eu nem uso eles, porque as pessoas já conhecem a gente e já chamam a gente direto já. Quando você fala isso, só para o público entender, você tem uma companhia como no Brasil, como uma Coopertran, como se fosse uma cooperativa. Eu presto serviço para eles. Que você pode parar no supermercado, pode pegar a gente e tal. Mas a base funciona aonde que eles têm o escritório. Ah, tá. Então a gente chega, faz as corridas e volta para ali. Mas igual assim o meu caso, de repente se você está com um cliente, você já deixa ali e já pega outro logo na frente. Então às vezes passa até 2, 3 dias sem eu ir lá. Sem você precisar ir lá. Você já tem seus clientes fixos, né? Sim, tem os clientes fixos. O Marcelo foi citado na primeira entrevista que a gente fez, na primeira conversa que a gente fez com o Vitor. Sim. Que foi um brasileiro que veio da América através do Caicai do México. Sim. E que ele chamou você de anjo, que foi a pessoa que buscou ele no aeroporto. Então, para quem não assistiu o do Vitor, vale a pena assistir também. Vale a pena, galera. E o Vitor fala que quando ele chegou aqui, desesperado, sem dinheiro, sem saber o que ia ser da vida dele, e o Vitor foi para a igreja também pela sua mão, né? Eu acho que uma coisa vai puxando a outra, né, Marcelo? Você pode contar para a gente? Outra. Então, foi mais ou menos
Foi dia 31 de dezembro. Exatamente, que ele falou, no dia do ano, Réveillon. do ano passado. Você se lembra do dia também? Moça, eu tenho uma memória... Meu pai é taxista, por coincidência, chama Marcelo também. Opa, e tá forte. ele também é nesse estilo aí. Ele lembra tudo, cara. Lembra detalhes. tudo, cara. Teve uma vez que eu peguei um cliente, ele... Era dia de Natal. Ele falou, me leva na minha prima. Não sei, eu acho que o familiar dele. E depois, no outro ano, ele falou, cara, eu esqueci o endereço. Eu falei, não, eu sei onde que é. No outro ano? No outro ano, cara. Caramba, você lembrou? No outro Natal você levou ele e falou, casa da minha prima, e você já deixou. Você acredita nisso, moça? Aí ele falou, não, vou te dar até um agrado. Um tip aqui a mais aqui, porque você sabe o endereço da minha prima. Verdade. Legal. E aí o Vitor, no dia 31... O dia 31, eu não conhecia, né? Eu fiquei sabendo que estava vindo alguém, acho que de Houston, de Tucson, não sei, uma cidade aí. Aí eu olhei, falei, rapaz, esse cara vai chegar aqui 11h30 da noite, dia 31. Eu falei, não, mas eu vou lá buscar. Né? Chegando um frio, família. E aí eu comecei a falar com ele, eu vi que ele tinha telefone. Eu falei, olha, eu vou te tirar daí de dentro, aí do aeroporto, porque é um pouco complicado. E quando o avião aterrissar, você me liga. E eu estava fazendo outras corridas, e ele falou, o avião aterrissou. E eu já parei tudo e já fui para o aeroporto. E ali no telefone eu já fui falando com ele, olha para cima, vira à direita, vira à esquerda, desce a escada. Você desceu do carro, você parou o carro e foi lá buscar ele? Não, eu estava trabalhando. Ficou perto do carro? Não, eu estava trabalhando aqui, quando o avião aterrissou, ele me ligou. Falou, Marcelo, pega eu aqui, eu e minha família. Eu falei, vamos lá. Aí você foi dando as indicações para ele, Aí eu fui dando as indicações para ele descer do aeroporto. Falei, sobe a escada, agora desce, vira para a direita, pega essa porta. E eu estava indo. Entendi. Você estava indo. Eu estava indo, cara, estava indo. Né? Entendi. Aí cheguei lá, parei, aí peguei ele lá e ele... Ele, o irmão e duas crianças. Ele, que o loucura, irmão, a esposa, muito, né? Que velho? loucura. Cara, ele te contou? Contou, cara. Não sei a história dele. Isso é comum? É comum. É comum. Pra gente não é, né? É comum, isso acontece muito, né? Tanto o brasileiro como os hispanos, cara. 99,9% os hispanos chegam desse jeito. É porque a terra deles trazendo o outro, trazendo o outro. E aí ele já te conhece, fala, vai lá buscar meu irmão, vai buscar o outro, você sempre... Às vezes aqui no aeroporto, sim. Sim, aqui no aeroporto, sim. E às vezes quando tem alguém em alguma cidade por perto aqui, algum familiar, a gente pega agora. E aí eu pegando ele, e ali Deus, sabe, Deus trabalhou, e ele todo feliz, ele assim, apreensivo. Eu falei, cara, Deus tem o melhor nessa terra para você. Você está plantado aqui. E comecei a falar do amor de Deus, né? Bacana. E aí ele... Ele também não frequentava a igreja. Eu acho que ele estava meio fora. Aí eu comecei a falar, e aí Deus ali naquele momento me usou, sabe? Foi instrumento. Né? Foi instrumento, cara. Eu passei por uma situação uns 5 anos atrás aqui, eu tive um tumor na cabeça. E Você teve um tumor? Tive um tumor. Os médicos me deram, eu me recordo quando eu fui fazer a cirurgia, eu deitado, sabe, tinha uma cortina assim, eu vi sabe aquelas urnas de alumínio, sabe aquelas urnas, aqueles caixão, aqueles caixões. Negócio do rabinho de carregar de fundo. E eu olhei assim, cara, o médico falou para mim, você tem de 5 a 10% de vida. De chance? De chance, cara. Sério? Falei, que isso? E o médico falou, não, assim, falou, assina aqui o que você tiver de assinar. Aí eu assinei. Assinou, né? Não... Tem que assinar, cara. E aí aí foi sucesso, né, cara? Fiquei uns 3 meses, fez a cirurgia, fez uns 3 meses. Nessa altura, só voltando à Flórida, eu ia na igreja. E aí eu deixei de ir. Aí vim embora para cá e visitei algumas igrejas aqui, mas não estava atuante, sabe? E aí passei essa situação.
Aí depois de 3 meses que eu estava, aí eu fiz a cirurgia na Flórida. Eu era, só para contar assim, era 6 horas da tarde, estava trabalhando, eu senti uma dor de cabeça. Parei no Kroger, comprei um frasquinho de Advil, eu tomei toda noite. E quando chegou cedo, meu olho estava fechado. E eu falei, aí não tem jeito, cara. Tem que ir no médico. Tem que ir no médico. Aí quando chegou lá, eu já sabia. Porque aqui a gente luta para não ir para o hospital, né? Mas eu estava doido para ir já, porque eu já não aguentava mais. A dor era intensa. A dor era intensa. E aí fizeram a cirurgia. Né? Eu fiquei com uma dor num ferro na minha cabeça por 4 meses, cara. É mesmo? 4 meses eu senti aquela dor. Era uma dor difícil. Isso depois da cirurgia. Depois da cirurgia. E aí, rapaz, eu me recordo que eu estava lá na Flórida e eu estava andando e do 5 começou a sair água lacrimal pelo nariz. E eu vendo aquilo, para você ter uma ideia, eu enchi um copo desse aí a cada 3 horas. Uau. Eu passei 24 horas com aquilo e eu pensei, vai parar, mas o que é isso? E eu senti o gosto daquela água lacrimal. E aí eu falei, não, precisa ir para o hospital. Chego lá no hospital, o médico fala, você vai ter que fazer outra cirurgia, não tem que te cortar a sua cabeça fora, porque essa água pode ir para a medula óssea. Por enquanto só teve 2 casos que eu conheço, você e um rapaz de Chicago. Então não tem que fazer isso. Falei, agora foi, velho. Eu não aguento mais. E aí nesse dia à noite, eu já estava no hospital, já tinha cortado a comida, sendo bem rápido assim. Eram 11 horas da noite. Qual que é a probabilidade de uma pessoa estar orando no hospital 11 horas da noite? É quase impossível. Mas era 11 horas da noite e eu escutei uma voz. Eu ouvi uma voz de uma pessoa orando. Sabe? Inglês, português? Português no hospital americano, cara. 11 horas da noite. E aí eu já chamei a campainha, a mulher veio e falei, traz essa pessoa que está aqui. Falei, please, né? Traz essa. E a pessoa foi lá e o cara, eu escutei a voz, não, espera aí, mas depois eu escutei a voz indo embora. Aí você ficou desesperado. De novo, rapaz, eu não podia andar, estava tudo cheio de equipamentos, cheio de coisas, né? E aí o rapaz veio. Quando o rapaz veio, era o rapaz da igreja onde eu estava, chamava Mike. Quando esse rapaz chegou... Peraí, era o rapaz da igreja que você estava na Flórida? Na Flórida. Ele não era um pastor, mas ele é um diácono. E você foi diácono. Encontrar ele aqui orando num hospital... Na Flórida. Ah, você estava na Flórida? Eu estava na Flórida. Voltou... Okay. Passei 3 meses lá deitado. Entendi. Aí ele estava lá orando. Eu falei, cara, é Deus que te mandou aqui. Aí a primeira coisa que ele falou, reconcilia com Deus. Que a gente no desespero, né? A gente no paralelo aqui, você estava falando antes pra gente que essa questão de encontro com Deus, sua mãe veio te visitar uma vez e teve um AVC. Teve um AVC. E essa igreja, e o Mike, essa mesma pessoa orou pela vida da minha mãe. É o mesmo? O mesmo, cara. Uau. O Mike que tá... você voltou para operar na Flórida, né? Operei na Flórida. Que aí você contou que sua mãe teve um derrame, que você foi lá para fora e ficou chorando. E aí ele apareceu do nada. Eu ainda falei assim, reza para minha mãe. Ele falou, e ele lembrou de você quando ele te viu ou não? Ele lembrou na hora. É mesmo? Na hora. Cara, legal. Gente do céu, o mesmo. Agora que eu entendi que era o mesmo. Muita coincidência, né, cara? Aí a gente não fala coincidência, a gente fala Jesus. Não, assim, com certeza. Assim, é modo de falar, com certeza. Eu acredito também que nada é por acaso. Tudo é Deus. Acaso. E desse jeito, a minha mãe teve um AVC, e ele foi lá, a igreja orou. Minha mãe foi curada, levei minha mãe para o Brasil de volta, levei ela. E depois aconteceu comigo, e aí eu me afastei da igreja. Aí depois voltei com essa situação. E hoje você está na igreja? Eu já estou na igreja. Hoje você tem contato com o Mike? Tenho direto, ele vem aqui, cara. Temos que trazer ele aqui. Com certeza. E ele deve ter muita história também. Ele é um homem de Deus mesmo, rapaz. E aí ele me viu lá e falou assim, Marcelo, a hora que eu vi ele, eu lembrei
dessa situação da minha mãe, já grudei no braço dele. Falei, Mike, ora para mim. Ele falou, não, peraí, o negócio vai ser diferente aqui agora. Primeiro você vai ter que reconciliar com Deus, cara. Você vai pedir perdão para ele. Lá no hospital? Ali, ele ali quebrantado, ali, doendo ali. Falei, sim. A hora que ele terminou assim, cara, ele começou a orar, mandar fogo de Deus, sabe, oração forte. Ele e a esposa dele. Que isso? Isso era já era 11h30 da noite. E o que ele estava fazendo no hospital? Orando por uma pessoa. Que tinha chamado que ele. Estava doente também. Só que depois ele falou, Marcelo, Deus mandou eu ir lá. Por você. Porque eu tinha certeza que eu não ia aguentar a cirurgia. Eu não ia, cara. Eu estava todo debilitado. Você já estava se entregando. Eu já estava me entregando. E ali Deus falou, não, eu tenho um propósito para você. Tem um propósito. E ali, rapaz, ele orou quando deu meia-noite, 1h30 da manhã. Quando deu 3 horas da manhã, eu dormi. Quando deu 5 horas da manhã, o médico chegou, vamos orar. Vamos orar. Vamos fazer a cirurgia nele. Quando ele olhou, falou, mas cadê a água? Aí eu passei, estava tudo enxuto. Não tinha nada. Tinha parado. Ele falou, faz outra ressonância magnética nele. Faz outra hemorragia nele. Chegou lá, o médico olhou assim e falou, pega suas coisas e some daqui. Tem nada. Eu não tenho nada. Você não operou? Não. Era um milagre, hein? É um milagre de Deus. Um milagre. Vê se eu entendi. Top, você operou uma vez. Operei uma vez. Aí a segunda vez não precisou operar. Não precisou. Que isso. Ali Deus. Não, e se você, além dessa água, tivesse algum resquício ou vestígio da primeira, foi tudo curado ali, cara. E o médico ele já tinha desenhado a cirurgia para mim. Ia me cortar tudo, assim. E aí, voltando lá no Vitor, aí você convidou o Vitor para ir para a igreja. Aí eu falei o meu testemunho para ele. Aí ele, com prantos também, chorando. Eu falei, cara, Deus tem algo grande para você. Eu quero ir nessa igreja. Eu te convido vocês aí. Eu quero ir. Chama Comunidade Evangélica da Zona Sul. No domingo, quanto que é? Temos quinta-feira e domingo. Quinta-feira às 7h30, domingo às 6h30 da tarde. E tem inglês também na parte da manhã. Bacana. Sabe? E o nosso pastor... E aí o interessante que... É uma igreja brasileira. É uma igreja brasileira. Entendo. Onde que fica? Ali em Sandy Spring, na Roswell, de frente à Ferrari ali. Tem a McLaren, a igreja nova, tá ali. Legal. E assim, quando eu estava no começo lá da igreja, eu conversei com o pastor, uma situação, e ele me deu uma orientação, e eu fui ao contrário. Entendeu? Eu fui ao contrário dele. E depois eu vi que, pensei, não, o pastor não está... eu saí fora. Saí pela porta do fundo. Da igreja? Da igreja. De novo? A primeira vez. A primeira vez. Aí depois com o Mike, aí o Mike falou, volta, vamos à igreja. Eu fiquei com vergonha. É o diabo, cara. Desculpa usar a palavra. Pode falar. Sabe? Fechando os olhos. E aí depois... Agora, de uns 2 anos, eu tenho uma irmã que mora lá, e ela me convidou, aí eu tenho os médicos que eu vou lá e visito, ela numa quarta-feira. E cheguei numa quarta-feira e falei, olha, vamos para um restaurante? E ela falou, não, você vai na igreja comigo. Aí eu falei, qual igreja? Ela falou, lá na comunidade onde você ia, onde você foi batizado. Eu falei, não vou lá não. O pastor lá ele vai me expulsar de lá. Olha só. Como que é, né? E ela falou, não, veste a melhor roupa que a gente vai hoje. Aí eu fui. Aí cheguei lá na igreja, lá atrás, né? Olhando o pastor. E o pastor me viu. Depois ele me contou. Que ele falou assim, eu não vou apertar muito, porque senão o Marcelo ainda escapa. E ali, quando terminou o culto ali, os meninos me levaram até ele... Chama Pastor Dávila. E aí Aí o pastor, me dá um abraço aqui, rapaz. O que você está esperando? Eu conversei com ele, pedi desculpa, né? Por que eu saí assim, saí pela porta de trás, né? E aí eu fiquei indo uns cultos lá ainda.
Aí um dia eu senti no coração de voltar para a Flórida. Aí fui falar com ele, ele falou, pastor, estou querendo voltar para a Flórida, posso vir na igreja, tranquilo, né? Já morando aqui? Já morando aqui, isso tem 1 ano e meio, 2 anos. Aí ele falou, rapaz, a porta está aberta para todos, né? Para você. Aí ele falou, mas aonde que você mora? Eu falei, o senhor não conhece, não. Ele falou, mas aonde? Eu falei, não, o senhor não conhece, não, mas é lá na Geórgia. Mas em que lugar? Eu falei, na Marieta. Ele falou, eu estou mandando um diácono para lá. Olha só. Aí ele falou, o que você faz lá? Eu falei, eu sou taxista. Está confirmado. É a porta? A porta. Ele falou, não, fica lá ainda. Eis-me aqui, né? Fica aí que eu vou precisar de você. Fica que eu vou precisar. E aí a gente... Instrumento. O rapaz chama Rodrigo, né? Uhum. Ele é a esposa dele. E aí a gente começou a assistir o culto na casa pela televisão, cara. O pastor, sabe? O culto lá da Flórida, e passava, vocês vendo no live, né? Exatamente. Até montar a igreja. Aí o pastor veio aqui, 1 ano ele fazendo isso, porque o culto lá na Flórida é quarta, quinta é aqui, sexta em Boston, sábado ele volta, cara. E ministra o culto lá domingo. Aí o pastor vem pro culto? Vem pro culto. Ó. Pega o avião e vem aqui. Não mede esforço. A galera também, cara. Legal. É. Então a igreja tá aí. Bacana. A igreja Deus é legal. E aí, voltando no táxi, conta pra gente quais outras histórias que você tem no táxi, quais as mais engraçadas, quais as mais perigosas, o que já aconteceu no táxi que você pode falar pra gente aí? Tem umas situações aí, esses dias peguei uma pessoa e descendo na Powers Ferry ali, para pegar 285, a pessoa fala, para o carro aqui em cima da ponte. Como assim? Eu falei, como assim, cara? Hispano? Não, brasileiro. Brasileiro? Brasileira, cara. Você acredita? Mulher. Mulher. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ela falou, para aqui. Eu falei, não, aqui eu não paro, não. Eu falei, aqui eu não paro, não. Aí parei mais ou menos 100 metros e ela voltou para a ponte. Aí eu já chamei a polícia. Mano. É, ela queria... Sério? Sério, eu falei, olha, com urgência, a polícia chegou em 1 minuto e meio. Uau. Polícia que brota. 1 minuto e meio. Tem algumas coisas. Ela realmente ela estava tentando suicídio? Eu não sei. Ela estava na ponte, ela foi pro... Ela foi caminho à ponte, a polícia já pegou e já interceptou ela e já levou ela. Olha pra você ver. É, cara, já passa assim. Outra vez foi um moreno na Delco Road ali, ó, na 75, para aqui também. Falei, mas por quê? Ele falou, não, porque hoje eu vou acabar com a minha vida. Eu falei, não. Aí esse aí falou. Esse falou. Falei, não, comigo não, mas quando eu estiver aqui, você não... Aí você vai e acelera ainda. Eu acelerei o carro, fui parar lá na Franklin, lá. Falei, aqui não, cara. Você falou alguma coisa com ele? Falei, ele falou que tava endividado. Falei, não, isso não precisa disso, moço. Né? Falei, você já tem tudo. Se depois você conserta. Aí hoje o cara tá de boa. Ah, você tem contato? Sim. É meu cliente. Acredita, moço? Uai, que ele legal. vira cliente mesmo. Com certeza. Então aquele táxi ali, o cara que entra ali... Ele... Algum assalto? Já foi assaltado? Teve alguma situação? Assalto não, mas situação já. Situação perigosa. Perigosa. Me recordo que era final de ano, assim, não sei a data específica, já são 10 anos, né? Mas eu peguei uma pessoa e essa pessoa me fez sentido ali da Franklin, ali da Delco Road, para ir para a cidade de Alston. E ali a pessoa, perguntei o endereço, ele falou, vai seguir em frente. E eu, mas seguir em frente para onde? Né? Tudo bem, vamos indo. Nossa, terrível assim. Seguir em frente, cara. Que isso. Aí quando deu uns 8 minutos eu dirigindo, já tinha passado a Atlanta Road, já estava indo mais para lá. Eu consegui ver uma arma. Quando eu consegui ver a arma, eu falei, uau, isso aqui tá diferente, né? E ele falava, vira aqui, vira ali. Aí ele parou numa casa. Aí alguém trouxe uma encomenda, taxímetro rodando, né? E ele falou, agora nós vamos para outro lugar. Eu falei, para onde? Ele falou, faz o que eu estou mandando.
Ali eu bem grosso, né? Bem grosso. Aí eu já chamei no rádio, tem o rádio. Falei em espanhol com a minha base. Falei que eu estava com um problema. Aí eles me pediram a localização. Aí a hora que eu comecei, o cara falou, para de falar essa língua. Somente inglês. Aí eu falou, siga em frente. Aí eu me recordo que passou um carro de polícia, eu dei 2, 3 faróis por causa da polícia. Estava meio já de noite, e ele não viu. O policial não sei se viu. E a gente andando. Lá na frente veio outro. E eu dei 3, dei sinal de alerta e nada. Aí quando eu olho assim, eu vejo a polícia dando a volta. Só que depois o policial sumiu de mim. Falei, cara... Você achou que ele tinha visto e ele não... Eu pensei, ele não viu. E aí depois, quando a gente saiu dessas assim, desse road aí, dessa avenida, pegamos aquelas estradas secundárias, né? Secundárias. Eu me recordo que já tava noite. Quando eu olho assim, rapaz, a polícia com a luz atrás. Com a luz atrás de mim. Pensei, uau, cara. Deu E certo. o cliente falou, você não fez o stop. Você tinha que ter parado, então você fica quieto. Foi? Você não tinha parado no stop? Eu não vi. Eu tava nervoso? Tava nervoso, caramba. Cara. Mas era sabe, mas não era. E a polícia tinha continuado? Era a polícia, só que eles estavam em outros carros. E a polícia parou, e o cara atrás de mim falou, olha, fica tranquilo, que ele só vai te dar uma multa. Aí o policial veio, pediu os documentos, eu deixo os documentos assim no porto, assim, tirei, o policial já olhou, né? Na hora que eu dei, o policial olhou, falou assim, sai do carro. Com você? Ele nem tinha olhado, checado, nada. Ele já estava suspeitando. O policial falou, sai do carro. Cara, quando eu abri a porta, o policial grudou em mim assim, rapaz, me jogou assim, já tinha um outro carro, já me puseram eu dentro do carro e cheio de polícia em cima do cara. O sinal que ele deu deve ter funcionado. O sinal funcionou. Graças a Deus. A polícia devia estar te monitorando, devia estar esperando o melhor momento para poder... Deixa eu te fazer uma pergunta. Seu carro é amarelinho? Não. Ele é carro normal? É carro normal. Porque assim, quando é amarelinho, talvez a polícia entenda mais fácil. Mas né? tem um adesivo. Tem um adesivo. Que esse Aquários, que todo mundo sabe que aquele adesivo é de táxi. De táxi. Entendi. Passou essa situação. Bom, graças a Deus. E desapareceu, cara. E aí levaram ele? Levaram ele, sumiu, cara. Que benção, hein? Que benção. Ali eu já fui direto para casa e parei por hoje o dia já deu, né? Falei lá, que a corrida, falei, vai. Ai, meu Deus. Mais alguma situação engraçada assim? Já teve? Já tive também outra, o FBI. Acredita? O quê? Nada engraçado. Não é verdade? Nada engraçado, né? Eu estava no Brasil e me recordo que quando eu cheguei, minha chefe vira e fala assim, olha, a polícia pediu para você ligar esse número. Eu falei, olha, o que eu quero com polícia? Na altura que eu não quero, né? Sua chefe do pessoal do táxi, da cooperativa, lá da empresa de táxi. Aí eu liguei para ele e falou, vem aqui no departamento de polícia aqui de Marieta. Aí eu fui, cheguei lá, me apresentei, o cara falou, segue eu. Aí fomos começando a descer a escada, 3, 4 andares debaixo da terra. Que isso? Muito louco, né? E aí? Aí o cara chegou lá, distintivo, FBI. Aí sentei lá, ele falou assim, olha, a gente está procurando uma pessoa, e essa pessoa, você carregou ela. Aí pegou e mostrou a foto da placa do carro. Falei, com certeza, né? Aí ele começou a pôr os nomes na televisão. Aí falou, é esse aqui? Ele falou, você conhece esse aqui? Falei, conheço. Pelo nome? Não pelo nome, pelo visual. Pela foto. Aí eu falei, já carreguei. Aí ele falou assim, o dia que ele te ligar, você entra em contato com a gente. Seu telefone está sendo monitorado, grampeado. Olha só. Meu Deus do céu.
E aí? loucura. Uai, Ele te ligou ou não? Ligou, passou depois de 2 dias. A hora que ele ligou, a primeira coisa que eu fui ligar foi para a polícia. Ele falou, a gente já sabe. Ele falou, busca ele. Ah, não Nossa, usaram... você participou então do negócio? Participei, cara. Caraca, Aí, conta mais. aí velho, peguei o cara já, falei, o que esse cara fez, né, velho? E o cara de boa, assim, a maioria, né? Não aparentava nada Não aparenta errado. nada, né? E o cara, e aí, Marcelo, tudo bom? Eu falei, tudo bom. Mas já, assim, cara, o dia seu tá contado, eu pensando. Aham. Aí levei ele em algum lugar, depois levei ele na casa, ou no hotel E brasileiro? americano. Aí, quando eu deixei ele no hotel, passou 10 minutos, o cara do O FBI. FBI ligou para mim, falou, já tá tudo a operação feita. Eu fico imaginando. Cara, o cara matou uma criança em Pensilvânia. Ele matou... A gente não sabe quem que você carrega, né? Matou Poxa uma vida. criança, cara. E prisão perpétua para ele, ou cadeira elétrica, alguma coisa assim. Entendi. E esses caras, eles trabalhavam com recompensa. A polícia. A polícia. Então você recebeu a recompensa. Sim, recebi. Você acredita? Você pode falar o valor? Foi 2 Legal. mil dólares. Olha que legal. Interessante. Estados Unidos tem muito isso, né? Tem. Eu Agora- fico imaginando, porque eu fui morar de roommate numa casa em Norcross, sem conhecer ninguém, não sei porquê, fui parar. Morava com ele, aí ele casou, apareceu essa casa. Um dia eu tô chegando, o cara fez isso aí, ó, polícia FBI, pra mim. Sim. Você que é o dono desse carro? E meu carro parado. Eu falei assim... Era o seu? Era o meu carro. Aí eu falei assim, sou. Ele falou assim, você mora nessa casa? Ele falou assim, moro. Ele falou assim, quem mais mora aí? Ele falou, tem eu, tem uma hispana e tem fulano. Ele falou assim, elas estão aí agora? Eu falei, eu não sei. Aí ele me fez mais 2, 3 perguntas e foi embora. Olha o que é o negócio aqui nos Estados Unidos. Essa dona dessa casa que eu morava emprestou, ela tinha um social, ela emprestou para uma amiga Entendi. para comprar o carro no nome dela. Essa amiga atropelou uma pessoa e fugiu. Uau. Então eles queriam ter a certeza que o carro era dessa pessoa, da mulher, ou era um carro emprestado por alguém. E aí, como eu estava na casa, eu fui... Aqui é muito isso, porque você não tem carro, você não tem o social, você não pode comprar carro. Sim. Então aí o amigo te empresta o nome e você fica... É muita responsabilidade, cara. É muito. Muita responsabilidade. Tem gente que não para pra pensar nisso. Mas é o que você está emprestando, né? As histórias. Então, assim, a gente ali do táxi, né? A gente é tudo, cara. A gente é psicólogo, a gente é doutor. Certeza. Já pegou pessoas que estão doentes, assim, e a gente ajuda, sabe? A gente também temos o lado humano também, pessoas que de repente precisam ir em tal lugar e às vezes não tem ali o dinheiro, cara, e Deus toca na gente, né? Você leva? Levo, brother. Tem hora que... Um dia eu peguei contar assim, só uma história muito rápida assim, era dia de Natal, imagina, todo mundo com sua família. Falei, eu sou sozinho, falei, eu vou trabalhar. E aí eu peguei um moreno que ia na cadeia, que ia visitar o irmão. Ok. A corrida deu aí vamos supor, $30. E a hora que eu peguei o dinheiro e tal, falei, vou passar no McDonald's para tomar um café, muito frio. E aí tinha uma senhora lá. Na porta lá na porta da prisão. Não, do McDonald's. Já do McDonald's. Ok. Falei, vou tomar um café, vou pedir um café para ela. E deixei o café e fui embora. Andei mais ou menos umas 2 milhas e sabe, aquela voz que vem dentro de você, volta lá e dá o dinheiro todo para ela. Eu falei, eu não vou fazer isso. Minha primeira corrida, cara. Eu não vou fazer isso. Mas aquele ali foi me incomodando. Até um ponto que eu andei 3, 4 milhas e voltei. Falei, então eu podia já ter voltado na... Já tá perdendo mais dinheiro. Perdendo mais dinheiro, cara. Cheguei lá e veio aquela voz assim, sorrindo. Nada de tristeza. Fui lá, entreguei o dinheiro para ela, ela olhou para mim. Né? Deus te abençoe. Falei, amém.
Glória a Deus. Peguei o carro e fui embora. Quando eu estava indo, o cara do hotel me liga. Marcelo, você pode vir aqui, tem um cliente que vai para o aeroporto agora. Você pode chegar em 10 minutos? Eu falei, posso. Cheguei, vamos supor, a corrida deu... Você tem muito contato com o hotel, isso é bom, né, Marcelo? Tem. O pessoal do hotel te indica, né? Indica, né? Isso é muito bom. A gente depois também ajuda. Vai criando, ele, né, uma rede, né? E aí eu cheguei lá no hotel, peguei o rapaz, o senhor. Vamos supor, a corrida deu $60. Ele te deu 30 a mais. O cara falou assim, olha, eu vou te dar 70. E esses 30 aqui é para você tomar um café. É um café. Cara, É um café. eu que tô na igreja, eu escuto umas histórias assim, direto. Comigo nunca aconteceu nada assim parecido. Mas eu já vi tanta história bacana, assim. É Deus, é Deus. Cara, porque às vezes ele, igual na sua história, ele deu exatamente a mesma coisa, cara. Pra mostrar que é ele. Que é ele. Que você não tem nada. Que você não é nada, cara. É ele. Que isso não é nada. Exatamente. Então, falei, cara de Deus. Então... A gente fica... A gente tem outras coisas, sabe? Estou com outros projetos para a gente fazer aí, mas assim, eu sinto ainda que Deus ainda vai me usar ainda ali no táxi. Porque ali a gente tem o contato. Tem usado já, né? Tem usado. Tem uns contatos ali. A maior parte dos nossos clientes são hispanos, pessoas humildes, sabe? Uhum. O hispano usa muito, né? Porque o brasileiro ele ainda arrisca no carro, tem a ginga, né, vai cara? na malandragem ali do carro, do outro amigo. Do amigo. O hispano não dirige. Ele não dirige. E lá no país deles, cara, eles vão a pé, a cavalo, cara. Ali para eles é um luxo. É um luxo. Cara, eles andam 20 metros. Já aconteceu em outras épocas, de o cara chegar na casa dele, toma um banho, coloca um chapéu e vai andar 20 metros. Ele quer usar o táxi. Como uma forma de mostrar que hoje ele tem condição de usar. Ele tem condições. Aí ele põe o chapéu. Eu já vi isso em supermercado, cara. Aí ele pede para mim abrir a porta para ele, eu abro. Cara. Para poder se sentir importante. Para se sentir importante, sabe? Legal. Então, 20 metros. Acredita? Não. Mas é o ego, né? É o sonho dele, é o que ele tem vontade de fazer e nós estamos aqui para realizar. Agora eu posso, né? Posso. Tá pagando, hein? Tá pagando. Tá pagando. Legal. Muito bom, muito bom mesmo. É isso aí. Cara, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que um dia têm vontade de vir, seja para passear, seja para morar, seja para estar aqui. Pessoas novas, pessoas mais velhas. Você já com 24 anos Sim. 24 anos de Estados Unidos é muito tempo. Então, hoje você não pensa mais em voltar para o Brasil? Não, hoje não penso mais. Seu lugar é aqui? A minha mãe, ela veio a falecer tem um pouco tempo aí, então é o que eu tinha de preciosidade lá no Brasil. Hoje é só passear mesmo. Hoje é passear, ver os irmãos, assim, mas... Legal. Então deixa um recado pra gente, para essas pessoas. O recado é assim, ele pode crer, ele tem o sonho, ele consegue, sabe? Aqui é para todos. Uhum. Se ele tem vontade de vir para os Estados Unidos ou para qualquer outra parte, cara, acredita nele que vai dar certo. Legal. Né? Que tudo aquilo que você pode... que você crê, você pode, você conquista. Legal. Não importa. O importante é você estar feliz. Atingir os seus objetivos, honestidade, princípios, buscar Deus. E as outras coisas são meras. Muito bom. Muito obrigado. Bom. Assim, até eu quero ter uma pergunta que eu esqueci de fazer. Eu sou um cara meio lerdo, sabe? E eu já esqueci muita coisa dentro de táxi. Já esqueceram alguma coisa no seu táxi? O que já esqueceram? Já teve isso de esquecer? Você teve que voltar? Sim, telefone é demais. Telefone. Bolsa de mulher. Porque o meu eu esqueci um telefone aqui, o cara voltou, o Uber voltou, cara. É mesmo. Aí às vezes a gente fica assim meio... E não tinha como comunicar. Como é que eu ia ligar pro telefone? No meio da rua. Porque assim... O cara viu e ligou e voltou. Foi um anjo também. O cara esqueceu o telefone agora. Passou 15, 20 minutos, ele liga lá na base ou liga para mim. Às vezes eu tô para pegar outro cliente. Uhum. Aí, cara...
telefone hoje é desespero, né? Pra ele ficar Aí sem o cara telefone. aí o cara fica louco, a gente tem que voltar, de repente a gente já não vai ganhar aquela corrida, entende? Porque às vezes o cara não tem o dinheiro já para te dar de volta. Aham. Aí você fica feliz, entrega. É o jeito, né? Vai com Deus. Faz parte. Não, legal. Mas tem isso, tá? Tem outras histórias aí meio, mas Nós vamos fazer o número 2 depois, fazer o número parte 2. 2. Bacana. Histórias importantes e interessantes dentro do táxi. A gente conversar com você, provavelmente na igreja tem outros casos de Vitor, outros casos de pessoas que seriam interessantes. lá tem a muito gente conversar. Marcelo também, cara. Tem? É, Tem muito Marcelo aí fora, tem muitos, cara, com certeza. né? É verdade. Que precisa Disfarçados, né? disfarçado. É isso que a gente precisa buscar. É isso aí, legal. Tá certo. Mas obrigado aí a vocês. Aí, Obrigado Nós você que mais uma agradecemos vez. aí, foi por muito esse bom. carinho aí, sabe? Obrigado você. É a primeira vez que... Que você fala nesses 24 anos que você nesses está aqui. 24 anos. Olha que legal. Então, muito obrigado aí por... Aí vai por ficar apresentar. registrado. Bom que as né? pessoas também, sua família, o pessoal vai conhecer Sim. um pouquinho da sua história. Isso é Sim, bom. Com certeza. Isso é muito bom. Um prazer. O prazer é nosso. Deus abençoe Valeu. vocês. Muito aí. obrigado, viu, abençoe Marcelo. também. Foi Amém. muito bom. Obrigado a vocês. Valeu. E você, já curtiu o nosso vídeo? Aperta o curtir aí, gente. Vai ajudar muito o nosso trabalho aqui. O algoritmo do YouTube vai entender que Compartilhar pros as pessoas amigos. estão gostando e vai compartilhar para mais pessoas. Nos ajude aí a contar a história nossa dos Estados Unidos e do Marcelo também. Exatamente. Realidade na América sem mimimi. Sem mimimi. Curte, nos siga e até mais. Valeu, valeu. Tchau. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau.